Olá, boa tarde. Eu sou a Grace Bender, fui convidada para mediar uma conversa no programa Aqui e Já. Vamos tratar sobre o assunto sobre a questão agrária, né, no Brasil e no Uruguai. Para isso, convidamos, né, temos a presença do senhor seu Vicente Viles, representante do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o José Luiz Protti, tá? Professor da UDEMAD e militante social. Eles vão trazer um histórico, vão trazer a problemática da questão agrária nos dois países, Aqui e Já. Para isso eu passo, então, para o nosso companheiro Vicente Viles, para começar a falar, fazer a sua fala. Boa tarde aos nossos debatedores aqui, boa tarde ao pessoal que está aqui na casa acompanhando, e boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Então, é com grande satisfação que o movimento aceita esse convite para esse debate e colocar algumas questões referente à questão fundiária e agrária aí do Brasil, e também a gente conversar sobre o nosso país vizinho aqui, o Uruguai. Para iniciar, então, Grace, eu pensei em a gente fazer trazer um pouco desse resgate histórico, né? Da América Latina, aqui, principalmente do nosso país aqui, o Brasil. Depois o companheiro vai falar sobre o Uruguai. Então, a ideia é a gente, nesse primeiro momento, conversar um pouco da origem, das características que tem o campo aqui. Então, eu peguei como primeiro momento, né, essa questão, primeiro elemento, que o Brasil ele nunca teve um projeto, nunca passou por uma experiência de um projeto real da reforma agrária. Com toda essa dimensão, com toda a necessidade que tem, com toda a potência que tem para acontecer isso, nunca passou por um projeto de reforma agrária. E também é importante a gente relembrar o início, como é que foi a formação fundiária desse povo, desse continente nosso chamado Brasil aqui. Vamos pegar essa parte mais do Brasil colônia, do início então da colonização, que está nos livros, que foi a descoberta da América Latina, né? E que para nós isso aqui foi uma invasão, né? E aqui vivia milhares de povos indígenas que viviam aqui, mas que isso já faz mais de 500 anos. Desses 500 anos, que parece ser pouco tempo, mas vejam bem, 3 séculos desses 500 anos, a maior parte desse tempo, o Brasil foi um país colônia. Foi uma monarquia. E nessa monarquia, a questão agrária foi tratada somente 3 vezes. 3 vezes foi tratada. O primeiro tratado é o tratado de capitanias hereditárias, que acontece logo no início. Acho que nem tinha dimensão ainda se isso aqui era uma ilha ou se era um outro espaço, não tinha dimensão do tamanho que era esse território, e dividiram em 16 facções, 16 porções. Não dá para ter ideia, porque hoje acho que são 26 estados, imaginem 16, todo esse Brasil dividido em 16 capitanias hereditárias. Quem que foram os contemplados, quem que foram que receberam essas capitanias hereditárias? Somente o pessoal que tinha procedência, que tinha a linhagem da monarquia. Então, somente esse povo foi o que foi contemplado. E boa parte ainda ficou em terras com a coroa. Ficou de tudo isso, em torno da metade disso ainda ficou com a coroa. Mais ou menos em torno de uns 100 anos depois, aí já começa
tensionar os conflitos no campo, aí novamente eles decidem fazer uma nova distribuição, aonde acontece daí as que são até hoje conhecidas as sesmarias. Eu tentei pesquisar para ver qual era o tamanho, mas não sei se tem bem certo qual que é o tamanho que é as sesmarias. Mas são grandes glebas de terra que nos livros onde eu olhei fala que chegavam a passar de 100 quilômetros de extensão, não fala a quantidade em hectares. Então, dá para ter uma noção de como é que foi concentrando esses latifúndios. A terceira vez com que a monarquia, nesses 300 anos, tratou da questão da terra, foi por volta de que eles já não conseguiam mais controlar aquela crueldade que faziam em torno da escravidão. Então, eles sabiam que mais cedo ou mais tarde ia acontecer a libertação. Então, eles se preveniram e sabiam que esse povo, após liberto, eles iam lutar pela terra também, que eles não queriam só liberdade, eles queriam direitos, e entre esses direitos estava a terra. Então, eles acabaram criando a primeira lei de terra do Brasil. E essa lei de terra, ela contemplava somente pessoas oriundas da Europa, brancos, católicos, e os demais foram excluídos. Então, essa é a formação, é a base fundiária do Brasil. E a partir dali, se cria esse imaginário de que a terra é uma propriedade sagrada. E por isso que até hoje temos tanta dificuldade de discutir de quem mesmo é a posse. Porque desde o primeiro momento foi dado que isso era concebido por Deus, isso foi concebido para a realeza, e a realeza concebeu para os amigos do rei e os amigos dos amigos do rei. Esse é o início da nossa história do Brasil. Podemos passar? Bom, então, assim, um breve histórico da questão agrária do Brasil, né? Então, a gente vê aí um forte etnocentrismo europeu, né, que foi, acredito, um dos grandes culpados para a questão chegar ao estado que é hoje, né? Agora a gente vai ver, então, conhecer um pouco a história no Uruguai. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y muy contento en contribuir en este proyecto de comunicación que nos permite aproximarnos más entre ambas naciones, ¿no? Que en realidad estamos ahí, acá y allá, y nos comunicamos muy poco. Y desde luego que tengo que aclarar algunas cosas porque en el Uruguay el término debate tiene una connotación capaz que no es la que nosotros le estamos dando acá. El debate allá es una especie de discusión, ¿tá? Discusión donde pueden haber diferencias. Y acá lo que hay es un intercambio, fundamentalmente un intercambio de percepciones y de conocimiento de los procesos históricos y en este caso enfocados en el tema agrario, ¿no? Y me gustó mucho el comienzo que brindó Vicente, porque me obliga a pensar el proceso agrario desde la fundación de lo que empezó a conocerse como previo a la República Oriental del Uruguay, previo a la nación, y donde José Artigas, ¿tá? Nuestro Artigas, cumplió un papel fundamental en ese proceso. Y no puedo, hay suficientes documentos donde demuestran
que, el proyecto artiguista era un proyecto inclusivo y de reforma agraria, posiblemente uno de los primeros de la historia de América Latina en el proceso de liberación de la monarquía. Pero para comprender el proyecto artiguista necesito necesariamente ir a una referencia que es fundamental para comprender el papel que inclusive nos une tantos brasileños como uruguayos como a todos los latinoamericanos, que viene a ser el concepto de raza. ¿Ah? El concepto de raza que es instaurado por los colonizadores, nos obliga a pensar en las consecuencias de ese concepto. Divide a las poblaciones en aquello que se aproxima a lo que tiene que ver con lo humano y aquellos que se distancian de lo humano. Entonces, todo aquello que se distancia, que se aproxima al concepto de raza, al negro, al indígena, a las diferentes formas, nuevas formas del encuentro entre blancos y negros e indígenas, todas esas nuevas poblaciones que se van poblando el territorio latinoamericano, se transforman en los subalternos en este proceso histórico latinoamericano. Un poco rescatando algunos conceptos que Vicente nos trae para discutir. En el caso del proyecto artiguista, lo novedoso es, y acá tengo que recurrir a algunas imágenes para poder transmitir cuál era el proyecto artiguista. El proyecto artiguista, el primer líder campesino, uruguayo, la primera reforma agraria de esta zona, que en realidad no era uruguaya, era de la banda oriental, que era concebida como parte de la Argentina, o sea, de una federación desde el punto de vista artiguista. Lo que puede traer a nuestra imagen es un territorio, y esa es la propuesta artiguista, la esencia de la propuesta artiguista, es un territorio donde el conjunto de expresiones sociales y las comunidades diversas que hay en este territorio tienen un lugar para desarrollar su vida. Y en ese sentido había espacios para el blanco, para el criollo, pero también había espacio para el negro, para el afro y para los indígenas. Entonces, el proyecto artiguista lo que implica es ver un territorio ocupado por una diversidad de expresiones sociales y comunitarias. En ese proceso de lucha para alcanzar ese objetivo, Artigas es derrotado. El proyecto artiguista de reforma agraria es derrotado. Y para que se pueda visualizar la profundidad de esa derrota y la necesidad de destruir cualquier vestigio de la propuesta del proyecto artiguista, tenemos que ir de 1815, que es donde hay un reglamento de tierras cuando el proyecto artiguista estaba en su auge, a 1830, 1832, donde por orden del fundador del Partido Colorado, uno de los primeros gobernantes del Uruguay, ya como Estado-Nación, toma la decisión política de eliminar a los indígenas
que se definían en esa época como charrúas, que eran los que habían acompañado en esa revolución a Artigas. ¿Tá? Con eso, Fructuoso Rivera, el fundador, como decía, del Partido Colorado, elimina cualquier vestigio de la propuesta artiguista. Es uno de los primeros genocidios que sucede en América Latina. ¿Tá? Después hay otros procesos que se van dando, porque en ese hay un vacío de proyectos en el Uruguay donde se procesan un combate entre las fuerzas tradicionales, blancos y colorados, y que culmina allá por el principio de los años 1900, siglo XX. En ese momento aparece otra propuesta de organización territorial, ¿tá? Una nueva propuesta de organización territorial muy marcada por la presencia de un proyecto vallista, ¿tá? Que vence a lo que podríamos denominar las fuerzas más conservadoras de ese momento, representadas por el Partido Nacional. ¿Tá? Y ahí sucede una nueva distribución de lo que viene a ser las fuerzas en el territorio. De todas maneras, el proyecto artiguista no se habla hasta allá por los años 60, ¿tá? Que se empieza a hablar nuevamente de la necesidad de entrar en un proceso de reforma agraria con otras características, donde, utilizando palabras muy significativas y simbólicas de Artigas, los más infelices sean los más privilegiados. ¿Tá? No sé si esto aporta un poco a conocer un escenario que viene inclusive muy semejante con Brasil, pero que se distancia en el momento que aparece el MST en el Brasil y en América Latina, ¿no? Como una organización, una fuerza, un movimiento que lleva adelante además la construcción de una propuesta alternativa de reforma agraria. Obrigada. Acredito então que Brasil e Uruguai tiveram a força de luta em momentos diferentes, né? E agora o Uruguai está um pouco adormecido com essa questão, enquanto o Brasil já faz alguns anos que vem com o MST, não só, mas principalmente. Quero aproveitar e agradecer a participação do Eliezer, da Ana Terra, que estão mandando algumas perguntas. A gente vai seguir uma fala e a seguir a gente volta com a pergunta deles, tá? Que provavelmente vão ser respondidas ao decorrer, mas ainda assim a gente volta a falar nessas perguntas, tá? Obrigada pela participação de todos. Bom, assim vimos um breve histórico, né, do Brasil e do Uruguai com a questão agrária. E agora a gente dá um passo adiante, então. Vamos conhecer a atualidade, a realidade, tá, de agora no Brasil e no Uruguai. Tá? Então vamos passar para o Vicente para seguir essa fala. Antes ainda é bom a gente colocar que no Brasil houve uma experiência governamental, uma tentativa de fazer reforma agrária, né? Então foi em 61 com o presidente João Goulart, né? Então naquele momento havia muitos conflitos no campo, né? E o presidente, forçado por todos esses conflitos, ele monta uma equipe técnica, chama alguns técnicos da área e elabora, até, diga-se de passagem, né, um excelente plano de reforma agrária. Um plano até bem amplo, que se acontecesse provavelmente tinha mudado os rumos deste país. E logo após que ele anuncia esse plano de reforma agrária, onde entre muitas outras questões estava a desapropriação das áreas em torno de todas as rodovias federais do país,
as margens, à direita e à esquerda da rodovia, até 100 quilômetros, né? E isso chocou as elites ruralistas, né? E o desfecho disso a gente sabe, né? O que aconteceu depois disso, né? Então veio toda uma organização conservadora aí com o golpe militar. Então essa foi uma tentativa que houve governamental nesse período, né? E isso foi muito decisivo para acontecer, após o golpe militar, aí, uma primeira lei que dá base hoje, por exemplo, para a luta que o Sem Terra faz. Então, os militares, após assumirem o governo, o tensionamento no campo continua. Então, a maneira com que eles tiveram para acalmar esses conflitos foi elaborar uma outra lei agrária. Então, essa lei se chamou Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra, por sinal, mesmo feito em toda aquela conjuntura ali, ele era muito, muito amplo. Ele poderia ser uma base real de uma futura reforma agrária. Mas ele ficou muito genérico. Ele ficou sem um plano de ação. Então, o que acontece? Muitas pessoas chegaram até fazer o cadastro esperando que a reforma agrária acontecesse, e isso não aconteceu. Então, o Estatuto, ele fica na Constituinte, ele fica com uma lei base, mas ele não é implementado. E isso volta de novo a tensionar o campo. Então, vários conflitos acontecem de norte a sul, né, desse nosso país aí, nesse momento, né? E daí nós temos aí praticamente o embrião do surgimento do MST. Então, nesse período aí, acontece existem muitas ações do governo no campo fundiário aí, que ficaram mal resolvidas. Por exemplo, nós tivemos em 60, o governo Leonel Brizola fez a desapropriação da Fazenda Sarandi, uma área na região norte, onde ele acabou assentando várias famílias naquele período. Muitas famílias acabaram sendo não contempladas por aqueles assentamentos e acabaram entrando numa área indígena, uma área que existe na região norte, lá no município de Nonoai, Trindade, lá. E essas famílias acabaram ocupando aquelas terras, umas validadas pela FUNAI da época, outras por conta própria e tal. No período militar aí, o governo há uma pressão indígena e com direito, né, que acho que esse é um tema muito mal resolvido em toda a América Latina, né, essa questão indígena ainda, né, que acho que eles têm todo o direito ainda de reivindicar seus espaços, né. Então, houve uma nova demarcação dessa área e essas famílias foram despejadas. Após o despejo, o que essas famílias iam fazer? Elas não tinham para onde ir. Então, essas famílias acabaram montando um acampamento naquela região. Que é o primeiro episódio, o primeiro embrião do nascimento do MST. Esse acampamento se chamou Encruzilhada na Natalina. Isso foi nos anos 80. 79 foi o despejo. 80 as famílias já tinham tentado arrumar emprego, já tinham tentado arrumar outra alternativa, não conseguindo, acabaram montando um acampamento. E ali começa um tensionamento muito grande entre o governo e os sem terras. Inclusive, houve várias políticas do governo tentando desativar o movimento. Uma delas é a descolonização. Então,
o governo, na época, cria várias colonizações no norte e no centro-oeste para levar famílias. Muitas famílias, no bojo de todo aquele tensionamento ali, acabaram aceitando a proposta e se foram para o Mato Grosso, se foram para o norte, né? E muitas famílias depois acabaram voltando para o Rio Grande do Sul, contando que vieram de carona, que lá o projeto foi muito insuficiente. Então, essas famílias que remanesceram ali, que iniciaram esse processo ali, elas acabam olhando todo aquele latifúndio que havia ficado da antiga fazenda Sarandi e tomam uma decisão, já que o governo não resolvia o caso delas, e resolvem de fazer as primeiras ocupações, Macari e Brilhante, e o governo, dentro desse tensionamento, assenta essas famílias. Então, esse é o episódio inicial do embrião, da gestação do MST. Outros fatores governamentais daquela época ajudaram a fortalecer a criação e a formação da luta pela terra e do MST. Uma outra questão mal resolvida que tinha, ainda na ditadura militar, ainda nos anos 70, foi construída várias barragens no Rio Grande do Sul. E essas barragens desalojaram muitas famílias. Havia uma promessa do governo de reassentar elas. E com o passar do tempo, algumas foram reassentadas, mas a grande maioria não foi reassentada. Inclusive, a Fazenda Anônima, que é o segundo grande episódio que acontece no Rio Grande do Sul, na formação do MST, oriunda, era para ser uma área para essas famílias. E isso acabou não acontecendo, esbarrou na justiça e as famílias ficaram por ali. E o segundo fator que aconteceu para engrossar a luta pela terra foi a questão da política que também desempenhada naquele período, que se chamava Revolução Verde, onde foi investido, foi criado vários créditos e vários recursos e um incentivo para renovar a agricultura no Brasil. E muitos pequenos agricultores acabaram sem experiência, sem muita capacidade de gestão ainda, aderindo a esses créditos, entrando nesse pacote e acabaram se endividando, e isso causou um grande êxodo rural. Então, juntando a questão mal resolvida, isso eu pego a questão agrária do Rio Grande do Sul. Não é que o MST seja uma coisa sulista ou gaúcha. A gente tem que colocar, a gente está colocando esse espaço, que é o espaço que a gente domina, que a gente conhece. Mas isso aconteceu em todas as regiões do Brasil, semelhante a isso. Então, esse é o fato mais regional nosso, né? Então, juntando a questão das barragens, a questão da Revolução Verde e mais a questão da retirada das áreas indígenas lá, isso formou, e naquela época o Rio Grande do Sul tinha em torno de 20% da população no campo, e era muita gente, muito pequenos agricultores, muito minifúndio, né? Então, isso criou e já havia sido fortalecido naquele momento a instituição sindicato, né? Sindicato dos Trabalhadores Rurais já estava forte, que ajudou forte a organizar. Então, todos esses grupos se organizaram e surge o acampamento da Fazenda Anônima. O acampamento da Fazenda Anônima foi um marco na luta pela terra. Foi um momento, acho que mais forte, e foi esse momento que deu toda essa dimensão do que é hoje o MST. Para vocês terem uma ideia, não sei se alguém de vocês conhece lá, a maioria dos municípios do entorno ali tinha menos de 10 mil famílias. O acampamento da Fazenda Anônima, ele chegou a
a 8.000 famílias, tinha em torno de 20.000 pessoas no acampamento. Mais uma vez, todo o governo usou todo o seu aparato tentando desmobilizar e tal, mas era muita gente. Se acontecesse isso, ia ser um confronto muito grande. Então, a partir daí, o INCRA é reestruturado e começa uma nova criação de um novo projeto da reforma agrária. Com isso, agora eu vou tomar uma água e passo a palavra também para o companheiro. Mais uma vez, obrigada. O que me chamou a atenção, o que me chamou bastante atenção no início da fala foi quando falaste, né, de quem realmente é esta terra, né? Nós temos as populações tradicionais, né, não são apenas os trabalhadores rurais, e os indígenas também, né? É o que eu senti falta no Uruguai, né, com essa fala. Então eu passo agora para ti falar um pouco da atualidade aqui no Uruguai, da questão agrária. Sí, en Uruguay se dio una solución definitiva a la cuestión indígena, eliminando, ¿no? No obstante, esto se empieza a recuperar de reconocer derechos, a pesar de todo, en este momento, hace unos pocos años, legitimando la presencia de descendientes indígenas en el Uruguay. Pero esa es otra cuestión que relacionada, sí, pero que capaz que habría que profundizar específicamente. Hay indudablemente que yo tuve que hacer una síntesis, un resumen muy apretado de todo un proceso muy largo, donde indudablemente que se confrontan permanentemente en el Uruguay, posiblemente en todo territorio latinoamericano, fuerzas distintas, las fuerzas de la reacción, ligadas a la mayor riqueza, lo que representaba mayor riqueza en ese momento, y sigue representando, que es la tenencia de la tierra. O sea, por un lado, la oligarquía terrateniente, los grandes propietarios, y la búsqueda permanente de encontrar legitimidad en el Estado de esa apropiación. Eso en un proceso histórico elimina cualquier vestigio de otras alternativas, de otros modelos que podían ser, como ustedes tienen en Brasil, los quilombolas, o algunas otras alternativas más comunitarias, de corte más pequeño, comunitario, pero en el Uruguay desaparece. Y además por las características del Uruguay. Pero me detuve en los años 60. En los años 60, ¿qué sucede? Un poco previamente a los 60 se empieza a discutir una situación que se estaba dando en el medio rural de gran miseria, de pobreza rural. Frente a esa situación, el Parlamento en ese momento llega, determinado por las condiciones, la distribución de fuerzas que había en el Parlamento, se aprueba una ley de colonización, que es allá por el año 1945, una ley que definía un proyecto de colonización en el territorio nacional. Esto se lleva adelante, se va ejecutando ese proceso en gobiernos naturalmente blancos y colorados con diferentes características. No obstante, lo que la ejecución de ese proyecto, cómo se expresa en el territorio agrario uruguayo, se expresa en la reproducción de la estancia cimarrona, de la forma de las relaciones sociales existentes en el medio rural. ¿Cuáles son las relaciones sociales? El patrón y el
trabajador rural, el peón rural. ¿Tá? Eso se reproduce a través de la ley de colonización. Eso se extiende, esa relación, esa propuesta de colonización se extiende hasta aproximadamente allá por el 2005, cuando comienza un nuevo gobierno de izquierda en el Uruguay. ¿Tá? ¿Qué sucede? En ese momento, el 2005, ¿cómo se llega? ¿Cómo se distribuye y qué tierras se distribuyen? Son tierras que el Estado asume como propias, ¿tá? Las compra y se transforman en propiedad pública. Más o menos en el 2004-2005 habían unas 300.000 hectáreas, que para la superficie, para la dimensión brasilera, no significa nada. Sin embargo, para nosotros era muy importante. Pero además, dentro de un proyecto y dentro de un proceso político que por decisión política de los gobernantes blancos y colorados, había que eliminar ese proceso de colonización, esa institución que permitía un proceso de colonización. ¿Eso qué significa? Significa que se empezaban a procesar situaciones de venta de predios rurales, ¿tá? De propiedad estatal, propiedad pública, y de distribución en forma irregular, ¿tá? De predios de propiedad pública a determinados señores que estaban vinculados con la producción rural. Por ejemplo, para darles un ejemplo más actual, un senador, brazo derecho del actual candidato a la presidencia de la República del Partido Nacional, Álvaro Delgado, es uno de los que fue beneficiado por ese proceso de colonización. ¿Tá? En el gobierno, en este gobierno del Frente Amplio, lo que se hizo fue generar un proceso para que él devolviera las tierras que son estatales. Pero además, ¿cómo se entregan esas tierras? ¿Cómo llega al 2005 la situación de esa propiedad pública? ¿Tá? Llega en un total desorden, en una desprolijidad administrativa. O sea que son bienes públicos, ¿tá? El Instituto Nacional de Colonización podría ser, y es más en este momento, el que tiene mayor superficie de propiedades públicas, ¿tá? 300.000 hectáreas en ese momento era muy importante, y sin embargo hubo una total negligencia en la gestión de esas tierras. En el 2005 comienza, a raíz de los compromisos históricos que tenían las fuerzas de izquierda con determinados movimientos sociales que demandaban tierra y que tenían como perspectiva histórica un proceso de reforma agraria, lo que hace el gobierno es intensificar no un proceso de reforma agraria, sino una política de tierras, una política de colonización, ¿tá? Muy distinta al proceso brasilero. En ese proceso que se desarrolla de política de colonización o política de tierras, el Estado organiza la propiedad pública, le genera otros criterios para su distribución, ¿tá? Donde, por ejemplo, el criterio de asociativo es uno de los elementos clave para tener el derecho a ser adjudicado por el Instituto por tierras. Y otro elemento fundamental es que tengan un perfil socioeconómico que sea más próximo al trabajador rural. Pero además, en ese proceso
¿tá? Del 2015 del 2005 hasta la época, se genera una gran inversión en compra de tierras para el Estado. O sea, el instituto empieza a comprar tierras privadas y enriquecer la propiedad del Estado. Hoy tenemos un poco más de 600.000 hectáreas que son de propiedad pública, ¿tá? Y eso está hoy todo colonizado. Existen los adjudicatarios, son colonos desarrollando experiencias asociativas, algunas cooperativas y otros tipos de experiencias asociativas. En ese proceso lo que se recupera es la posibilidad de generar, de fortalecer expresiones desde el movimiento social. Se fortalece y se va articulando procesos donde el colono, ¿tá?, empieza a tener un protagonismo mucho más importante. Y eso se transforma se materializa en organizaciones como la Organización Nacional de Colonos, y en un funcionamiento más dinámico de las oficinas del Instituto Nacional de Colonización, que tiene que ver con muy próximo a lo que es el INCRA en Brasil. Posiblemente tenga que compartir con usted ahora, porque después entraremos en los problemas, ¿tá?, que tienen que ver con aparecer en escena otros protagonistas también vinculados al medio rural, que vienen a ser los autoconvocados, que sería importante también compartir con ustedes lo que representan. Obrigada. Aqui, então, vou destacar a presença, a participação do Eliezer, da Ana Terra, o Wilder Lacuesta, que de Florida nos manda uma pergunta também, e assistindo, está nos acompanhando aqui em Iajá, e assim como o Felipe Monteblanco, que também mandou uma pergunta. Temos um pouco mais de 10 minutos de programa, então vou partir para as perguntas, que acredito que vão esclarecer a atualidade, né, da questão agrária no Brasil e no Uruguai. Começando pela pergunta do Eliezer, tá, que pergunta diretamente para o Vicente como ele vê o balanço histórico de 3 décadas dos assentamentos aqui em Santana do Livramento. Obrigado, Eliezer, pela participação, pela pergunta. Não, acho que a gente tem passado muitas dificuldades, né? Acho que o histórico dos assentamentos aqui em Livramento não é diferente do histórico do movimento nacional, né? Para ter uma ideia, aqui em Livramento, o primeiro assentamento, quando chegou aqui, o poder público aqui fez barricata para o pessoal não chegar, né? Então, houve toda uma construção aí na sociedade tentando impedir com que as famílias chegassem. Mas chegamos graças à força que tem a unidade campo e cidade, né? Existem muitos trabalhadores urbanos que também socializam na ideia da reforma agrária, de um país diferente e de uma Santana diferente, né? Então, hoje, em Livramento, nós somos já 30 assentamentos, somos mais de 1000 famílias, nós temos uma base na economia significativa no município. Tem meses do ano que a nossa cooperativa regional Cooperforte recolhe 1 milhão de litros de leite. Isso é bastante leite, uma das maiores bacias de leite do sul do Brasil na reforma agrária. E nós trabalhamos com vários tipos de produtos aí, inclusive a gente, quando tinha o PA mais forte, a gente chegava a levar 1 caminhão de produtos para Porto Alegre. Mas qual que é o balanço de tudo isso?
o balanço hoje, diante de tudo que está acontecendo nesse nosso país, do desmonte que vem acontecendo no INCRA, desde o governo Temer, agora as medidas que seguido o governo Bolsonaro vem passando, o balanço ainda é positivo, porque nós temos uma base, nós temos diferente de outras categorias da sociedade, nós temos a terra. A terra é um bem sagrado e ali é a nossa fonte de renda, é a nossa fonte de tirar o alimento. Então, nós temos uma perspectiva que vamos passar uns anos muito difíceis, sem ajuda do Estado, mas que há uma organização já significativa, há uma base já de produção, há toda uma construção de que essas famílias vão continuar trabalhando e que vão resistir nesse período. Sobre a reforma agrária em si, a reforma agrária é a continuidade do movimento, mais assentamento, mais acampamento. Aqui para o Rio Grande do Sul está muito difícil. Está muito difícil porque ainda isso não depende do MST, depende que as pessoas também elas tenham o interesse pela reforma agrária, elas venham a colocar a terra como alternativa de vida para elas. E nesse momento ainda as pessoas na grande maioria, elas não estão ainda almejando, eu acho que essa questão. E isso poderá ser revertido se os dados da economia aí, que dizem que a tendência do país ainda é continuar por vários anos ainda sem aumento, e talvez o número de miséria, tomara Deus que não, mas pode aumentar e tal, aí talvez as pessoas não vão ter outras alternativas. Aí a terra se torna uma alternativa, como aconteceu nos anos 80 e 90, e que deu esse levante ao MST. Então, é um pouco dessa perspectiva. Respondi? Acredito que sim. Também tem uma pergunta do Felipe Monteblanco, que ele relata aqui uma experiência de assentados na região da Faxina, aqui de Santana do Livramento, e pergunta se tem algum tipo de orientação do movimento quanto se apropriarem não só do território, mas também das suas singularidades, né, do que aquele território tem para ser oferecido. Tá? Se os produtores se utilizam, né, fazem proveito do que essa terra oferece, se o movimento, se o MST tem uma orientação, apoia, tem algum suporte para quem se torna um assentado, saber aproveitar essas singularidades do campo, que eles, né, muitas vezes eles se deslocam, né, de vários lugares, né, não estão no seu lugar de origem, né, então vão para outra terra e lá é diferente o plantio, as culturas. O MST tem algum suporte, algum apoio para eles, para começarem do zero a aprender novamente? Dentro do plano da reforma agrária, da política da reforma agrária, ela contemplaria se acontecesse na sua plenitude, né? Ela deveria, desde a formação, as famílias assim que estão assentadas, até mesmo a assistência técnica, a infraestrutura como estrada, como crédito, mas isso, às vezes, dependendo do governo, ela funciona um pouquinho melhor, e às vezes, dependendo do governo, ela praticamente é inexistente, né? Mas o MST, ele tem uma orientação. Nós temos a orientação de que as famílias devem de trabalhar cooperadas, porque é muito mais fácil tu trabalhar em grupos do que tu trabalhar sozinho, que tu deve de trabalhar primeiro a produção de alimentos, trabalhar principalmente a produção de alimentos saudáveis, que as pessoas têm que construir cultura aonde estão, trabalhar o lazer para a família, trabalhar a religiosidade. Sou meio gago, algumas coisas vai ficar por metade aqui, mas vocês estão compreendendo. Então,
há uma orientação. E aqui na fronteira nós tivemos muita dificuldade, que a maioria, principalmente os primeiros assentamentos, a maioria do pessoal vem do Alto Uruguai. Um solo totalmente diferente, um solo dobrado, um solo de terra preta, um solo fértil. Aí tu chega aqui nesses campos planos, úmidos, de areia, no verão seca. Tivemos muita dificuldade, tivemos muita perca de recursos, muita gente acabou se frustrando. Mas hoje há uma base. A bacia leiteira ela é uma alternativa. O hortifruti aqui é uma alternativa. A questão da pecuária, de corte, mesmo com toda a dificuldade que tem, ela é uma alternativa. Então tu tem que trabalhando essas possibilidades que tem a região, se adaptando à região e buscando e fazendo a luta pela tecnologia, fazendo a luta pelo crédito, fazendo a luta pela estrada, porque essas coisas são essenciais. Não adianta também tu conseguir fazer a produção lá no assentamento, nós temos muita produção no assentamento, que às vezes a gente não consegue deslocar do assentamento até o centro, até o local. A própria rota do leite está em dificuldade em função disso. As estradas, nesses períodos de inverno, são intransitáveis. Então, são várias condições com que vão viabilizando a família no lote. Então, mas a orientação do movimento, existe uma orientação. É essa, de que as famílias trabalhar base orgânica, trabalhar alimento, trabalhar o autossustento, e a partir de que isso vai acontecendo, vai melhorando a vida. E existe uma melhoria de vida, com todas as faltas de infraestrutura e de recurso que a reforma agrária nesses longos anos, em quase todos os governos, aconteceu. Mesmo assim, se tu chegar nos assentamentos, há uma fartura. A maioria dos assentamentos que estão com mais de 8 anos, as pessoas têm muita alimentação, tem uma diversidade de comida. A mesa é uma mesa que na cidade não é qualquer família que consegue. Então isso dá uma qualidade de vida. Mas a gente quer transferir essa qualidade de vida também para os urbanos. Então a gente quer criar as condições para que esse alimento chegue em quantidade que a gente consiga abastecer as cidades também. Bom, agora eu deixo mais 2 perguntas para o José Luiz, e já como encerramento também, do Aqui e Já. A pergunta da Ana Terra, que já foi contemplada na fala, né, que ela pergunta como os convidados veem a questão agrária, né, opressora, né, uma questão histórica, opressora no contexto social atual. E também o Wilber Lacuesta, né, faz uma pergunta que para nós é utópica praticamente, e se reivindicássemos a reforma agrária do ponto de vista da esquerda, né? Então eu deixo aqui essas 2 perguntas para ti. Bueno, a ver si yo voy a tratar de unir las 2 preguntas, tanto de Wilder y de la compañera Ana Terra, un nombre simbólico importante para Brasil. A ver, en el Uruguay indudablemente que la lucha por la tierra, si bien tiene una expresión muy que no llega a los niveles del MST, no deja de ser importante en los espacios donde se están desarrollando. Y también forma parte de una reivindicación histórica de la izquierda como, digamos, patrimonio de toda la izquierda latinoamericana. O sea que en toda la izquierda latinoamericana la reforma agraria se transformó en un proyecto de transformación social. Todas la contienen. Más allá de la posibilidad de materializar eso en movimiento social concreto, ¿tá? Que es uno de los problemas que tenemos los uruguayos, principalmente por la cantidad, posiblemente por la
la población, que es el 5% de la población rural del Uruguay, no supera el 5%, pero además de cómo está distribuido la tierra en manos de gente muy poderosa, ¿tá? De un latifundio muy poderoso. Entonces, yo creo que de alguna manera el Uruguay también ha procesado caminos propios para transitar hacia transformaciones sociales en ese sentido. Y una de esas vías es por el camino de la conquista del derecho social, ¿tá? Derecho que se conquista, por ejemplo, y se consolida la conquista en este periodo con la obtención de derechos al trabajador rural, que no tenía ningún tipo de derechos, ¿tá? Las 8 horas del trabajador rural en el Uruguay es una demanda de más de 100 años, ¿tá? Que también está vinculada con otra excluida del sistema formal, que es la empleada doméstica, que también es en este proceso de gobierno de izquierda conquista determinados derechos. Y en este proceso de conquista de derechos es donde la izquierda pudo encontrarse, la izquierda uruguaya se puede encontrar con limitaciones para construir un proceso distinto de reforma agraria. Y esto es discutible, posiblemente desde mi perspectiva, la reforma, el proyecto de reforma agraria en el Uruguay todavía tiene mucho que producir y mucho que mirar experiencias como la del MST. No obstante, hay experiencias que se están desarrollando tanto en el norte uruguayo. No puedo dejar de pensar en los colectivos de trabajadores rurales, los peludos de Bella Unión, que también el MST ha tenido la oportunidad de visitar esas experiencias que están todavía están en funcionamiento, pero que están esencialmente enfocadas en un proceso de construcción de una alternativa, ¿tá? En ese sentido, creo que todavía la izquierda, como decía y reafirmo el concepto, tiene mucho que trabajar, mucho que producir. No sé si aclara la pregunta de Wilder, y con respecto a un poco tratando de pensar la pregunta de Ana Terra. A ver, ¿cómo se percibe, cómo yo puedo percibir los procesos que se están dando vinculados a la cuestión agraria en el Uruguay? Y capaz que en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, volvería a una gráfica donde el compañero Vicente decía, bueno, hay situaciones donde depende mucho de la correlación de fuerzas que estén vinculadas, que se puedan lograr articular y pesar hacia un lado o hacia el otro. En este momento en el Uruguay estamos viviendo una situación muy peligrosa, donde la reacción, los sectores más conservadores, quieren desarrollar, frenar un proceso que ha avanzado, no posiblemente como lo desearíamos, pero que se ha avanzado, y además implementar un proceso de regresión. Por ejemplo, el proyecto de la derecha para el Instituto de Colonización es la privatización de esas tierras, o sea, eliminar las condiciones que se han alcanzado, o sea, la propiedad social
devolverla a la propiedad privada. ¿Tá? Eso es alarmante. Pero bueno, esperemos que en el Uruguay las fuerzas más progresistas logren articularse de tal manera que este proceso se fortalezca e continue. Bom, muito obrigada pela participação, pela fala de vocês. Agradeço, né? Foi esclarecedor. Também ficam algumas questões, dúvidas, mas que são elas que fazem a gente seguir adiante, né? Assim, agradeço, muito obrigada. E convido a todos para o sábado que vem, né? O tema vai ser o tema que vamos tratar é educação. Acompanhe então o programa aqui já pela página do Facebook e obrigada a todos.